Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus está abençoando sua manhã, sua tarde. O seu dia vai ser abençoado, iluminado pela poderosa presença de nosso Deus. Meus irmãos, é maravilhoso estarmos na presença de Deus, mas essa linda manhã, tão maravilhosa, tão abençoada que Deus nos concedeu, para estar adorando, exaltando e para estarmos unindo a nossa fé, para buscar a poderosa presença do nosso Deus. Deus nos concedeu mais uma oportunidade, mais uma linda, maravilhosa manhã, para estar adorando, para estar exaltando e para estar bendizendo e glorificando o nosso Deus por cada segundo de vida. Meus irmãos, nessa manhã vamos estar meditando na palavra e vamos estar unindo nossa fé em oração. Eu creio que Deus está falando fortemente com cada um de nós. Meus irmãos, é um milagre, é uma bênção estarmos aqui nessa manhã. Muitos hoje estão dentro de uma cama de hospital, sem poder falar, sem poder andar, sem poder enxergar. Mas Deus concedeu esse privilégio dessa manhã. Nós estamos aqui. Muitos hoje queriam estar na presença de Deus, mas por algum motivo de enfermidade, por algum motivo estão numa cama de hospital, sem poder. Temos que agradecer a Deus a todo momento, porque se não é as mãos de Deus nos proteger, nós nem estaríamos hoje aqui. Mas pela glória e a graça de Deus, Deus nos concedeu esse momento tão maravilhoso para estar glorificando e exaltando o nosso Deus. Meus irmãos, essa linda mensagem que não está meditando nessa manhã, aonde que ela se encontra no livro do profeta Ezequiel, registrado no capítulo 37 do seu livro. Esse capítulo nos revela o poder da restauração do Senhor, que transforma ossos secos em um enorme exército vivo, aonde nós vemos a palavra de Deus. Ela traz esperança e traz vida e traz renovo para a nossa vida. Aonde nós vamos estar meditando nessa manhã, meus irmãos, na mensagem do Senhor, aonde a palavra de Deus nos mostra essa mensagem de Ezequiel, capítulo 37, o vale de ossos secos, aonde eu convido nossos irmãos para abrir a nossa Bíblia nessa manhã, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nessa passagem, Deus nos mostra a maravilhosa restauração do seu povo. Ezequiel vai nos mostrar, meus irmãos, a restauração que Deus pode fazer em nossas vidas também. Aonde nós vamos ver o vale de ossos secos, a revelação do seu poder, a revelação do poder da graça de Deus para a nossa vida. O capítulo 37 do livro de Ezequiel contém uma mensagem, uma visão mais impactante da Bíblia, aonde nós vemos a visão do vale de ossos secos, aonde nós vemos que Deus leva Ezequiel ao enorme vale, que diz assim a palavra de Deus: veio sobre mim a palavra do Senhor, e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E me disse, e eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis.
palavra do Senhor. Onde devemos, meus irmãos, essa mensagem, Ezequiel foi um profeta que viveu no período do exílio da Babilônia, por volta de 593 a 571 a.C. O povo de Israel estava afastado da sua terra, sofrendo a consequência da sua desobediência. Desobediência a Deus. Muitos se sentiam sem esperança, como se Deus os tinha abandonado. Dizemos que Deus leva Ezequiel a um vale cheio de ossos e estavam todos secos. Ele pergunta ao profeta: Filho do homem, poderão esses ossos reviverem? Deus manda Ezequiel a profetizar, e os ossos começam a se juntarem. Recebe carne e recebe pele. Só que ainda tinha uma coisa, mas ainda não tinha vida naqueles ossos. Dizemos que aqueles ossos se tornam um enorme exército, só que ainda não existia vida sobre eles. Em seguida, Deus manda profetizar ao Espírito e a vida entra neles. Em seguida, Deus ordena a Ezequiel profetizar ao Espírito e entra nesses corpos. Esses corpos estavam mortos, mas o poder da glória de Deus entra sobre eles. E todos se tornam o quê? Seres viventes. E dizemos que se torna um grande e enorme exército. Só que dizemos que esses ossos, meus irmãos, representavam Israel naquele tempo. Espiritualmente mortos e sem esperança. O Espírito que traz vida simbolizava a restauração que Deus prometeu fazer, trazendo o povo de volta à sua terra e renovando sua fé. Essa passagem, meus irmãos, nos mostra o poder do Espírito Santo, que dá a vida onde havia a morte. Aonde nós vemos, meus irmãos, às vezes passamos por um momento em que nós sentimos como esses ossos secos, sem esperança, fracos e sem força para continuar. Mas essa passagem nos ensina que Deus tem o poder para restaurar nossa vida, trazendo esperança e renovo, e renovando a nossa vida, a nossa fé, independentemente da circunstância que estamos passando. O nosso Deus, ele tem o poder de restaurar a nossa vida, de restaurar a nossa fé. Só que a gente tem que confiar na presença de Deus. Nós temos que deleitar no poder da glória e da graça de Deus. Meus irmãos, eu lembro, nós meditamos nessa mensagem, me vem à memória de uma linda mensagem, uma mensagem abençoada, que se encontra em João 11:25, que diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus confirma que ele tem o poder de trazer a vida onde havia a morte. Aonde nós vemos, meus irmãos, essa mensagem
no livro do profeta Ezequiel 37, é uma mensagem de esperança, renovação. Deus tem o poder de restaurar o que estava morto, trazer à vida o que estava seco e unir o que estava e o que foi separado. Deus fez isto com Israel e continua fazendo até hoje, meus irmãos, em nossas vidas. Até nos dias de hoje, Deus ainda continua operando, ainda Deus continua abençoando e Deus continua curando. Mas nós temos que o quê? Confiar no poder da graça de Deus. Nós vemos que quando Ezequiel é levado a esse vale, nós podemos, meus irmãos, pensar assim, Ezequiel vendo esse vale, ele imaginar que aquele vale não tinha mais vida. Enorme vale de ossos secos, sem vida, sem fôlego de vida, só aquele enorme vale. E quando Deus fala para Ezequiel, profetiza Ezequiel para esse vale. Ezequiel toma uma surpresa porque aqueles ossos começam, cada osso no seu lugar, começa a crescer pele, começa a crescer nervo e se torna aquele enorme vale. Onde era um enorme vale só mortos, só ossos, só tinha o cheiro da morte. Mas quando Ezequiel avista novamente aquele vale se tornando um grande enorme exército. Só que ainda havia uma coisa ainda que estava faltando, o Espírito. E quando nós vemos que o Espírito entra naqueles corpos, se torna um grande exército. Um grande exército. A vida chega sobre eles. E onde nós vemos, irmãos, se você está sentindo que algo está seco em sua vida, sua fé, sua família, seus sonhos, nós temos que lembrar que Deus tem o poder para restaurar e trazer a vida novamente. Onde nós vemos, meus irmãos, tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Basta nós confiar. Basta nós descansar no Senhor e deleitar de corpo e alma na presença de Deus. Onde nós vemos essa mensagem, meus irmãos, Deus restaura Israel. Deus faz um grande milagre. E Deus pode fazer esse milagre em nossas vidas. Se nós estamos passando por algum momento difícil na nossa fé, na nossa família, algum momento de enfermidade, Deus pode restaurar. Só que a gente tem que confiar, a gente tem que deleitar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos fazer um minutinho de oração para agradecer a Deus. E lembre, meus irmãos, Deus tem o poder de restaurar o que estava perdido, o que é impossível para o homem. Deus é especialista no que é impossível para o homem. É possível para Deus. Só basta nós ter fé e confiar no poder da graça de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Deus nos concedeu nesta manhã, de estarmos adorando, exaltando e glorificando somente o nosso Deus. Senhor, eu te peço, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã que estão conosco nessa manhã. Que Deus entre nos lares abençoando, fortalecendo a nossa fé. Nosso amanhecer, o nosso entardecer, se nós põe nas tuas mãos. Nós cremos no milagre. Nós cremos na poderosa presença de Deus. E também, Senhor, eu te peço, entre, Senhor, nos hospitais, nas salas de UTI, aonde até o médico pode ter dado últimos dias de vida para algumas pessoas. Mas eu creio no poder da graça de Deus, aonde, como nós estávamos meditando na mensagem, pode estar morto, pode estar secos, como esses ossos, mas eu creio que o poder da graça de Deus neste momento
está entrando na sua vida, está entrando na sua família, te abençoando e te fortalecendo a sua fé. Em nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso, Senhor, te agradecemos, te louvamos por mais essa oportunidade que Deus nos concedeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Meus irmãos, que Deus está abençoando a sua vida, a sua família, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus.